Na segunda-feira, a certa altura do episódio, disse que tinha acabado de vir para baixo com o Sam the Kid, depois de uma viagem à Galiza, e a minha amiga Ana Chaim, que está nos Emirados Árabes Unidos, mandou uma mensagem a dizer que esta frase tinha deixado a rir, e eu fiquei admirado, mas a rir porquê? O que é que dizer que estava a vir para baixo tem de engraçado? E ela disse-me depois que se tinha lembrado de um episódio já muito antigo, que tinha acontecido em Santo André, que é a terra dela. A terra dela em Portugal. Agora já não é a terra onde ela vive, mas é a terra de onde ela vem. E eu fiquei a pensar, mas o que é que aconteceu em Santo André que foi engraçado? Ponto número 1. E ponto número 2, apareceu na memória da Ana quando eu disse que tinha vindo para baixo com o Sam the Kid. Eu fiquei de facto confuso, e ela lá explicou que eu há muitos anos, e isso eu lembro-me bem, há muitos anos eu estava de carro, estava a conduzir o carro em Santo André, com ela e com o irmão dela no carro, e tínhamos de ir para um sítio que eu já não lembro qual é que era, não sei se era um restaurante, não sei o que era, mas sei que a certa altura perguntei, então agora vir para onde? E eles os dois ao mesmo tempo, um diz é para baixo e o outro diz é para cima, e estavam a falar do mesmo sítio. Eu tinha de virar à direita, salvo erro. E eu fiquei muito baralhado e disse-lhes, mas desculpem, mas para que lado é que é? Isto é tudo plano, a rua era plana, porque raios é que estão a dizer para baixo e para cima? E o que era, e nessa altura rimos muito, como os amigos riem-se muito de coisas que se calhar as pessoas de fora acham um pouco estranhas, mas foi muito curioso ter duas pessoas a dizer ao mesmo tempo para cima e para baixo e a pensar na mesma direção. O que acontece, digam-me lá se eu estou enganado, e hoje este é um episódio sobre uma espécie de livro inventado que é o Atlas ao contrário, já vão perceber o que eu quero dizer com isto, mas o que acontece é que nós temos uma certa visão dos sítios onde vivemos que em geral tem uma direção, ou seja, eu por exemplo estou a vir da Galiza para Lisboa e claro que eu estou a pensar que estou a vir para baixo. A direção do país, digamos assim, vai de norte para sul. O norte está em cima, o sul está em baixo. Mas isto acontece também com as terras. Eu estou na minha terra e também tenho uma determinada direção na cabeça que até pode nem ser esta de cima a baixo. Pode ser uma direção... o que quer dizer com isto? Por exemplo, no Algarve, em geral quando estamos no Algarve, nós pensamos no Algarve deitado. Nós vamos para a esquerda ou vamos para a direita. O Algarve é um retângulo deitado. Já Portugal nós pensamos num retângulo em pé, digamos assim. E claro que tem que ver com a forma como os mapas nos representam a terra e representam o território. Os mapas, em geral, têm o norte em cima e o sul em baixo, e os mapas atuais, e isto é considerado de forma... Isto é tão natural que nós até nos faz confusão pensar que é uma convenção. Alguém decidiu, ou tornou-se um hábito fazer isto, mas não há nada na natureza que implique que o norte seja por cima do sul. E às vezes até acontece que mesmo com os mapas a ter esta configuração, há culturas onde as coisas são um pouco diferentes. Ainda há poucos meses, uma colega da faculdade que ensina cultura alemã me estava a dizer que na Alemanha é muito habitual falar de descer ou de ir para baixo quando estamos a falar na direção de sul para norte, porque as montanhas estão no sul, na Alemanha, e as partes planas estão no norte. Eu fiquei muito admirado, não fazia a mínima ideia, mas depois pensei, mesmo no que toca à língua alemã, é muito habitual falarmos do alto alemão e do baixo alemão, e aqui não estamos a falar de que o alto alemão é muito bom e o baixo alemão é muito baixo, é muito mau, mas sim, o baixo alemão está a norte, está nas terras baixas, digamos assim, da Alemanha. E lembrei-me que esse baixo alemão, aliás, é falado mesmo ao lado dos Países Baixos. Por isso há também diferenças culturais nisto do que é para baixo, do que é para cima. Às vezes tem a ver com a direção do mapa, outras vezes tem a ver com onde é que andam as montanhas num certo país.
Ora, a verdade é que a direção em si, como nós nos habituamos tanto a olhar para o mapa e temos uma certa configuração do território na cabeça, se nós imaginarmos um atlas ao contrário, um atlas que tenha, por exemplo, o nosso país ao contrário, mas com os nomes na direção certa, em que, por exemplo, nós olhamos para a Península Ibérica, quando eu digo ao contrário, portanto, com o sul para cima, e se nós olharmos para a Península Ibérica com o sul para cima, basta isso para vermos o território de outra maneira. E, mais uma vez, pôr a Península Ibérica com o sul para cima é tão natural no que toca ao território como a forma mais habitual. E uma das coisas que me aconteceu quando há uns tempos experimentei pôr o mapa da Península ao contrário é que de repente Lisboa parece muito mais perto do Algarve do que em geral na direção habitual me aparece aos meus olhos. Estou tão habituado a ver Lisboa ali numa certa situação, num certo ponto no mapa de Portugal. Mesmo quando olhamos para a Península Ibérica, nós vemos Portugal, mesmo que não esteja lá desenhado, nós vemos onde é que está Portugal, nós sabemos, mas quando viramos a Península Ibérica ao contrário, de repente já é muito menos claro onde é que Portugal acaba e começa, e de repente percebemos que Lisboa não está no meio, nem pouco mais ou menos, da costa da península. Está bastante para baixo ou bastante para cima, dependendo da direção. Portanto, bastante mais perto do Algarve do que nós pensamos. Eu vou deixar como imagem deste episódio em pilhadelivros.pt um mapa invertido para me dizerem se acham que de facto é assim ou sou eu que estou aqui a ver coisas. A direção habitual da representação da Terra é tão forte na nossa cabeça que a NASA, por exemplo, quando tirou uma foto à Terra em que a Terra aparecia com África em cima e outros continentes por baixo, uma foto que tinha sido tirada assim, porque era assim que por acaso aparecia a Terra ao astronauta que estava a tirar, a NASA teve de inverter artificialmente a fotografia, porque senão as pessoas achavam que a fotografia estava ao contrário. E não estava, a fotografia foi tirada assim. No espaço a Terra não tem direção. Ou seja, o Polo Norte é o Polo Norte, não é necessariamente o Polo de cima. E o Polo Sul a mesma coisa. A Terra está a flutuar no espaço. O espaço não tem cima e baixo. Por isso, qualquer direção serve. Também já vi um mapa do mar Mediterrâneo, digamos, em pé, ou seja, em que a parte de cima era o Estreito de Gibraltar e a parte de baixo era o Líbano, e também nos dá uma visão muito diferente dos espaços, ou seja, da dimensão de cada uma das partes do mar Mediterrâneo. É curioso como apenas uma mudança de direção nos dá uma visão nova do mundo, se quisermos. E é por isso que eu imaginei este livro. Um atlas ao contrário, um atlas que mostrasse os países, os continentes, tudo numa direção diferente, uma direção que é tão realista como a direção habitual, mas que nos obriga a olhar de novo para as costas, as ilhas, os lagos, ver uma nova relação. No fundo, é uma técnica quase literária. A literatura, por vezes, os escritores usam aquilo que se chama desfamiliarização. Meu Deus, que palavrão. Espero ter dito bem, mas não vou repetir. Se ficou mal, olha, fica ali uma marca, uma palavra maldita, uma palavra mal dita, não terá sido a primeira nem a última, mas estava a dizer que se na literatura temos essa técnica em que os escritores nos obrigam a olhar de novo para aquilo que conhecemos muito bem, conhecemos tão bem que o hábito nos tapa a realidade, estamos tão habituados a olhar para uma coisa que nós já não vemos bem essa coisa, ou não vemos bem essa realidade, estamos imersos nela, e por vezes a literatura tem esse valor de tirar essa capa do hábito e mostrar de novo aquilo que vemos todos os dias. Olhar para um mapa ao contrário dá-nos também essa possibilidade. Nós estamos a ver aquilo que conhecemos muito bem, estamos a ver um mapa da Península Ibérica, um mapa de Portugal, um mapa da Europa, um mapa do mundo, mas ao contrário, e só este ao contrário mostra-nos coisas que nós se calhar não estaríamos à espera. É apenas como é que eu ia dizer, é apenas esta inversão do mapa é apenas uma sombra daquilo que se consegue fazer com a literatura, claro, mas é talvez uma boa metáfora daquilo que desfamiliarização, desculpa, já é tarde, faz na literatura. Há uma palavra, ostranie, salvo erro, espero estar a dizer bem, uma palavra russa, que vem dos formalistas russos, que define esta técnica literária, esta possibilidade que a literatura nos dá.
E é isso. Foi um episódio que começou numa velha cena passada em Santo André, no Alentejo, lá bem para baixo, ou lá bem para cima, dependendo da orientação do mapa, que passou pelas memórias da Ana Chainho, que foram, digamos, acordadas por uma mera menção de uma viagem da Galiza até Lisboa, e que acabou, e o episódio acaba a pensar num mapa, num atlas, que nos mostre o mundo como se fosse a primeira vez. Muito obrigado e até amanhã.